Sejam todos bem-vindos a esse webinar. Meu nome é Eric Clepton Fernandes, eu sou engenheiro mecânico, graduado pela Universidade de Fortaleza, sou profissional habilitado em R13, atuo em indústrias de processo, tenho especialização em engenharia de soldagem e atualmente trabalho com recuperação e manutenção de equipamentos industriais e que envolvem condições e processos especiais de soldagem. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar um pouco da análise de falha na carcaça de uma turbina a gás, né? Turbina que queima gás natural. Então, hoje, eu posso dizer que a gente tem 3 propósitos aqui dentro desse encontro. E o primeiro é a gente promover uma discussão sobre o mecanismo de falha que a gente verificou uma das trincas na carcaça da exaustão de uma turbina a gás de uma termoelétrica, né? Segundo objetivo, que eu acho muito importante, até um dos mais importantes para mim, é trazer uma reflexão, né, qual é o papel que nós, como profissionais técnicos, devemos desempenhar no dia a dia da execução das nossas atividades, né? Que nada mais é do que ter um pensamento crítico, né? Será que a gente age com pensamento crítico sempre que é necessário tomar uma decisão, sempre que é necessário apresentar um resultado? Então, é isso que eu gostaria que todo mundo saísse daqui com essa visão, principalmente, né? E terceiro, também bem importante, é a gente fortalecer o nosso network. Então, a gente vai buscar aqui compartilhar e transmitir conhecimento, né, para todos os profissionais que estão ávidos por conhecimento, que querem aprender, se desenvolver, enfim, né, que querem fazer da qualidade da nossa profissão técnica de alto nível, né, aqui no Brasil. Então, meu agradecimento a todos que estão participando aí desse evento e com certeza a gente vai sair daqui hoje com um resultado bem satisfatório. Tranquilo? Então, vamos dar sequência aqui, né? A gente está falando de uma turbina que queima metano, né, praticamente, queima gás natural. Ela teve um ciclo de trabalho já com mais ou menos 110 mil horas de operação, né? Componente que a gente vai estar analisando é esse que está destacado em vermelho aqui, o manifold, né, que é a parte de exaustão dos gases, e que trabalha ali com a saída dos gases por entre 550 e 628 graus, né? E foi fabricado num material austenítico grau 347. O que a gente vai fazer baseado na análise de falha de uma trinca, né, de um mecanismo que se manifestou através de uma trinca, quais foram as evidências e os resultados que a gente obteve fazendo essa análise, certo? Então, a gente não está aqui para discutir como foi feito o reparo, se foi reparado, se não foi, ok? O que essa imagem aqui induz para a gente, né? O que essa morfologia aqui, o que ela nos sugere, né? Que tipo de falha tem essa característica, né? Às vezes a gente vem com essa resposta bate-pronto, né? E aí eu chamo a atenção para 2 coisas, né? Qual o posicionamento que eu tenho que ter, né, como profissional, quando eu me deparo com uma situação dessa, né? Geralmente, na maioria das vezes, o cliente quer que você faça o reparo, quer que você contrate em emergência. Eu praticamente vivencio isso. Eu sou chamado apenas nas emergências, quando o equipamento parou sem previsão. Então, você chega lá e o cliente, repara, eu quero que faça uma solda, Então, o que você faz nessa situação? Qual é o posicionamento, né? E às vezes, pessoal, hoje, devido ao acesso à informação, devido a essa conexão que o mundo vive hoje, às vezes a gente entra num estado de, eu posso chamar até de comodismo, porque a gente acha que a gente tem experiência ou conhece alguém que tem experiência, que já tem muito tempo participando, vivenciando situações como essa, e acha que essa experiência é suficiente para trazer o resultado para aquele defeito, né? Então, o que a gente faz? Na maioria das vezes, a gente abre o Google, a
gente começa a pesquisar, começa a colocar lá alguns mecanismos de falha, ou a gente começa a pesquisar artigos científicos que trazem algum comentário relacionado àquele tema, ou a gente entra no grupo do WhatsApp e começa a pedir ajuda, comentar com os colegas. E, pessoal, será que só a experiência é suficiente para a gente poder apresentar informação? Se a gente não parar, analisar friamente aquilo que a gente está fazendo, a gente pode cair numa situação perigosa, né? Eu não estou dizendo que essas ferramentas aqui não são importantes. Science Direct, Google, WhatsApp, experiência, não estou falando isso. Eu estou falando que se você não tiver a tua experiência, a tua fonte de consulta associada a um pensamento crítico, né, a busca de evidências que te levam a um resultado, isso pode te induzir ao quê? Você pode achar que qualquer situação que você está vendo, que você está vivenciando, é uma receita de bolo, onde você pegou ali aquela receita, eu já vi isso no passado, o colega já fez desse jeito, deu certo, e você acha que essa receita de bolo vai dar certo para o teu caso. Bom, pode ser que dê, mas é pouco provável que você tenha um resultado duradouro, né? E o pior, em alguns casos, a gente pode ter até um sinistro, uma ocorrência mais grave, né? Agora, quando a gente pega a experiência associada ao pensamento crítico, o que a gente faz? A gente constrói uma situação, um embasamento, que com certeza vão nos levar ao resultado que a gente precisa. Então, ter pensamento crítico para toda ação que a gente desempenha, é muito importante para quem atua na área de integridade, quem atua na área de inspeção de equipamento. Então, esse é uma mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, para a gente parar com essa questão de ter receitas prontas para tudo, de achar que tudo é similar ao que já vivenciou. Pode até ser, mas para um pouquinho, pensa, busca evidência para você ter um posicionamento e uma tomada de ação. Eu vou convidar aqui a Annelise agora para estar compartilhando um pouco da experiência que ela tem nesses longos anos de trabalho. Então, Annelise, gostaria que você conduzisse agora aqui o que a gente pode ter de resultado quando a gente começa a usar o nosso pensamento crítico para avaliar defeitos como estes, né? O que a gente pode e onde a gente pode chegar. Primeiro, eu queria agradecer aí ao Eric Clapton por esse convite e principalmente por ele ter conseguido, junto ao cliente, a autorização para a gente poder apresentar. Existiam trincas vazantes nessa carcaça do exaustor, inox austenítico grau 347, que é um material estabilizado ao nióbio, e em regiões próximas às juntas soldadas foram detectadas várias trincas. Algumas trincas vazantes, muitas trincas, aliás, e a característica da trinca, então, está aqui. A gente vê aqui a detecção que foi feita por LP, aqui no meio. Eles fizeram um lixamento polimento e fizeram uma réplica metalográfica, e aqui a gente vê, então, o aspecto das trincas múltiplas e ramificadas, e aqui a imagem que eles fizeram da metalografia de campo sem ataque. Eric Clapton disse que devia ser em volta de 400 vezes de ampliação. E, colocando no grupo, o Eric Clapton teve algumas observações de pessoas sobre o que seria esse tipo de defeito. E aí eu coloquei aqui para a gente, ao final, dar uma conversada. O pessoal somente sabia que era um aço inox do grau 347, estabilizado ao nióbio, e viu a imagem da réplica. Apenas com isso, algumas pessoas falaram do efeito metalúrgico que poderia ser, sensitização, precipitação em contornos, fragilizando o material, depois a gente conversa um pouco sobre isso, ou
fortalecimento do interior, deixando o contorno menos resistente, que seria tipo uma trinca de reaquecimento no material, né? Outros disseram que estaria mais ligado a um efeito ambiental, por exemplo, um processo de corrosão-subtensão ou uma fragilização pelo hidrogênio. Vamos conversar depois também. E outros ainda disseram que seria um efeito mecânico de diferenças de dilatação, uma fadiga térmica, que também dá múltiplas trincas, né? Então, ao final, a gente vai voltar para esse slide e vai dar uma discutida. Aí, o ideal seria até que a gente tivesse a participação das pessoas aí que trabalham na área, que já conhecem mais também, tá? Bom, essa foi a amostrinha que foi retirada no local onde tinha uma trinca. Essa trinca, esse local, ele já tinha sido avaliado em réplica, então ele era um lugar onde tinha sido lixado e polido, tá? Então, só para a gente já falar alguma coisinha sobre isso, quando você vai fazer uma análise, o ideal é que você tenha a superfície original. A superfície original sempre ajuda bastante. Essa amostrinha, ela tinha 45 milímetros de comprimento, como vocês podem ver pela escalinha. Ela era uma amostra na forma de cunha, então, que foi retirado com um esmerilhamento, um esmeril, né? E tinha 3 milímetros de largura na superfície e em torno de 4 a 5 milímetros de profundidade na espessura. Mas ela não era uma amostra que continha toda a espessura, ela era apenas da superfície. Uma análise metalúrgica de falha, ela é um processo onde a gente tem as entradas e as saídas. Esse processo é basicamente você definir o mecanismo de falha a partir de um estudo sobre o problema, 2, levantamento das hipóteses viáveis, 3, uma coleta de dados metalúrgicos, e aí sim as análises obtidas em laboratório, e uma validação junto ao cliente da hipótese mais provável, porque muitas vezes a análise metalúrgica sozinha, ela não, na maioria das vezes, ela não diz tudo. A gente precisa checar com o cliente se a hipótese proposta seria viável. Quando a gente pensa nas entradas desse processo, quer dizer, esse processo é aqui essa atividade com essa engenharia de materiais e o laboratório, e a gente tem como entradas todo o histórico de uso, olha, quando iniciou a operação, quando ocorreu a falha, quais são as condições que existiram de operação durante a vida, quais as condições de operação no momento da falha, qual é o histórico de inspeções e intervenções. A gente entra com basicamente o que a literatura fala, e ao final eu vou mostrar alguma coisinha da literatura também. A gente, obviamente, entra com as normas, quais são os requisitos que indicam ou restringem o uso dos materiais. A gente faz toda essa análise, que é o que a gente está, basicamente, é o que a gente vai apresentar. E aí, como uma saída desse processo, a gente tem esse parecer conclusivo sobre o mecanismo de falha, e é muito importante entender que a gente não vai dizer qual é a causa da falha, a gente vai evidenciar o mecanismo de falha. E faz, obviamente, algumas considerações sobre algumas causas diretas que estivessem relacionadas ao material. A gente só pode, na análise metalúrgica, falar do material, em termos de adequação, fabricação e também uso, né? Como a gente vai ver nesse caso. E, de posse disso, essas informações vão para um cliente, e é o cliente que faz a análise de causa-raiz. E, basicamente, a análise metalúrgica de falha é estudar o problema, levantar as hipóteses viáveis, coletar os dados metalúrgicos obtidos em laboratório e validar junto ao cliente. Aí, pensando na coleta de dados metalúrgicos, a gente sempre, quando vai fazer uma análise de falha, a gente busca caracterizar o material e caracterizar o dano. Essa amostra, ela tinha uma dimensão muito pequena, então foi bastante difícil a gente conseguir fazer ensaios no material para caracterizar o material. A análise química, por exemplo, ela exige, no nosso caso aqui, espectroscopia de emissão óptica, exige um diâmetro de 6 milímetros.
e a gente não tinha um diâmetro de 6 milímetros para poder queimar e para fazer análise química. Então, a gente não conseguiu fazer os ensaios para caracterizar o material. Nós fizemos vários ensaios para caracterizar os danos. E, dentre esses ensaios usuais que a gente faz para caracterizar os danos, o que a gente fez? A gente fez a inspeção visual, macroscópica, para olhar as características visualmente, apesar de ser um pedaço bem pequenininho. A gente fez o MEV das superfícies. A gente fez o MEV da superfície de fratura e fez o MEV da metalografia também. Nós fizemos macrografias, micrografias por microscopia óptica e microanálises por EDS. Então, agora vamos ver os resultados. Então, essa aqui é uma carinha que a gente tem da fratura. Na verdade, não tinha fratura, era uma trinca, mas na hora que ele cortou uma cunha, caiu um pedacinho, e aquele pedacinho você tinha a superfície e você tinha um lado da trinca, que seria uma fratura, né? E só observando visualmente, a gente já vê, que aqui no centro, aqui, a gente já vê que tem grãos colunares. Esses grãos colunares já revelam para a gente que a gente tem uma solda ali. Então, através de uma inspeção visual mais simples até, a gente já consegue identificar a presença de solda. Você tem que ter muito cuidado para realizar a análise, porque, como é uma pecinha muito pequenininha, e se você sair cortando ou sair de alguma forma fazendo alguma análise, fazendo um ataque de macro, alguma coisa, você acaba destruindo algumas evidências. Então, você tem que olhar exatamente a sequência que você tem que adotar para fazer as análises. A gente levou no MEV e aqui, essa mesma superfície da trinca que a gente vê aqui, a gente vê essa superfície em microscopia eletrônica. Em cima, a gente vê a superfície da carcaça, onde tinha a trinca, estava aflorando, e a gente vê aqui as características que a gente tem da solda, de uma zona termicamente afetada, que está aqui na lateral, e do metal base. E quando a gente observa em maiores ampliações, a gente vê, bom, primeiro que a superfície está toda oxidada, a gente vê uma natureza interdendrítica e intergranular naquela morfologia, mesmo que oxidada, a gente consegue ver. Na zona afetada, a gente vê uma região muito plana, assim, mostrando que ali teve uma abertura mais ou menos frágil, né, no material. E no metal base, a gente vê que essa característica, que seria mais intergranular, está muito próxima da superfície, que seria a superfície exposta lá ao ambiente. Quando a gente vai fazer a microanálise por EDS, que a gente fez já no material, ele já estava polido e levamos e atacado para a gente ver as estruturas todas, a gente vê que no metal de solda, o EDS mostrou teores de cromo e níquel que seriam compatíveis, por exemplo, com o consumível 308, né, 20 de cromo, 10 de níquel, mas não tem o elemento nióbio, que seria o elemento que estabilizaria a estrutura, né, dificultando a formação de carboneto, por exemplo. Já no metal de base, a gente vê que a composição por EDS ela seria realmente compatível com a composição química do 347, está lá o pico de nióbio, a quantidade de nióbio que a gente viu ali. Então, basicamente, a gente vê o material base era um 347 e ele foi na região de solda, ele foi soldado com um consumível que provavelmente não era compatível com o 347, ele é um material que não tinha o nióbio. Bom, aí a gente olha a macrografia na superfície, tá?
esse 1000 microns é 1 milímetro. Então, esse tamanho aqui, essa escalinha que a gente vê, ela é 1 milímetro. Então, a gente vê que no lado onde ela é mais larga, ele tem em torno de 3, 4 milímetros no máximo. A foto de cima mostra a macrografia com ataque, e aí a gente vê que no lado esquerdo, a gente tem, então, o metal de solda. O metal de solda tem várias trinquinhas, embaixo as fotos são fotos com uma ampliação um pouquinho maior, só que sem ataque. Então, em cima, a gente já está vendo estruturas macroscópicas e embaixo a gente está vendo só morfologias de trincas. E a gente vê, então, que no metal de solda, a gente tem múltiplas trincas, ele está todo microtrincadinho. A região da zona termicamente afetada, que é bem aqui no centro, a gente vê, em cima, a gente já vê que teve um crescimento de grão, porque a gente está vendo tudo meio branquinho ali, é porque os grãos estão mais grosseiros, e a gente vê que as trincas já são bem abertas e oxidadas, e no metal de base a gente tem algumas trincas menos conectadas e em menor quantidade, tá? Então, a gente está vendo que no metal de solda a gente tem múltiplas trincas e elas têm essa morfologia interdendrítica. Na zona termicamente afetada, a gente vê grandes trincas preenchidas com óxidos e no metal de base a gente vê algumas poucas trincas. Observando agora as micrografias das diferentes regiões. Então, no metal de base, a gente vê isso aqui é na superfície. Então, olha como é que é aquela coisa de você ter polido antes, ela pode ter influenciado, porque a superfície que estava em contato com o ambiente e que teve alguns danos, essa superfície ela já tinha sido lixada e polida. E a gente vê aqui uma mixtura austenítica, a gente vê que a granulometria é mais fina, a gente vê algumas precipitações em contornos e o dano, a gente vê que as trincas são preenchidas com esses óxidos e a gente vê alguns filmes de carbonetos adjacentes às trincas, tá? Essa é uma vista da superfície que estava com o dano. Na zona termicamente afetada, a gente vê tamanho de grão grosseiro e a gente vê que tem uma precipitação de carbonetos em contornos de grão e a gente vê trincas no material e aí a gente vê que essas trincas elas estão preenchidas com óxidos e aqui a gente está vendo na microestrutura do material, a gente vê essa precipitação toda e a gente vê carbonetos aqui em máculas e a gente vê então que o material ele está sofrendo uma carbonetação. Quando a gente olha o metal de solda, aí a gente já vê múltiplas trincas na ferrita, está preenchida com óxido e tem uma precipitação que ela na ferrita e também a gente já vê alguma coisa transgranular. Então, essas características que a gente está vendo aqui, de formação de filmes em contornos, de precipitação de carbonetos aqui, já mostra que o material ele sofreu uma carbonetação. Então, e é a carbonetação que vai causando o dano no material, né? Então, assim, todas as regiões a gente viu a carbonetação, o processo ocorreu de uma forma mais intensa na zona afetada, porque tinha um tamanho de grão grosseiro. O metal de solda, ele também sofreu bastante, porque ele não tinha elementos estabilizadores. E, de fato, essas características mostram um processo que é um processo chamado de corrosão a quente. Então, a carbonetação, ela acontece em alta temperatura, acima de 593. Aqui eu botei um trechinho do API 571. Ele mostra que o processo de carbonetação ele pode ocorrer quando a superfície, no caso do ácido inoxidável, tá? Fica exposta a um ambiente gasoso com grande atividade de carbono, em temperaturas elevadas, acima de 593, e durante um tempo suficiente para causar essa precipitação. Que o API 571 fala sobre esse processo de carbonetar o material.
Então, o processo de carbonetar, ele exige que o material esteja em alta temperatura, tenha um meio carbonetante e seja um material suscetível. Ele pode afetar ácido carbono, baixa liga, ácido inox austenítico, martensítico, ligas de níquel. E, especificamente, no caso dos austeníticos, que estão com cromo elevado, ele pode realmente combinar o carbono da carbonetação, combina com o cromo, e aí você acaba tendo uma região que não só ela acaba tendo alguma fragilização, porque a carbonetação causa uma certa fragilização, e é importante a gente depois pensar que a sensitização é uma coisa, e a carbonetação com a precipitação de carboneto de cromo é outra coisa. Nesse caso aqui, o meio carbonetante introduziu o carbono numa quantidade muito grande, combinou com o cromo, fez o material perder aquela característica dele de resistência à corrosão e à oxidação, e ele acabou tendo, então, trincas no material. Diversos materiais são sujeitos à carbonetação, e especificamente no caso dos austeníticos, ele pode sofrer um processo de degradação acelerado. Aí mostra aqui também, aqui mostra no API, ele fala qual é a descrição do dano, os materiais afetados, os fatores críticos que levariam a dar o dano. Ele mostra também o aspecto e a morfologia do dano, a questão da inspeção e a prevenção. A carbonetação, como ele diz, para aços austeníticos, você aumenta o ferromagnetismo. Então, você poderia usar algumas técnicas de inspeção legais para você identificar o estágio de carbonetação. E, no caso específico, as formas de mitigar, né, que seriam basicamente através do material ou através do meio. Ali, naquela condição, você tem que ter uma atividade muito grande do carbono, e isso provavelmente está acontecendo por uma questão de processo. Então, aqueles gases de exaustão, talvez você tenha tido alguma característica no seu processo que fez com que, ou uma queima incompleta, ou alguma coisa que está acontecendo ali, que está fazendo você estar com um ambiente muito rico em carbono. O material está totalmente trincado, eu tive trincamentos diferentes em cada região. No metal de base foi mais suave, não foi tão intenso. No caso da zona termicamente afetada, foi onde a gente encontrou as maiores profundidades, porque a gente também fez alguns cortes. E provavelmente as trincas vazantes, elas são nessa região de ZTA. A gente viu que o material está sofrendo uma carbonetação e a gente viu que isso é por conta de ter operado muito tempo em alta temperatura com um ambiente carbonetante. Voltando, então, lá para aquelas observações, sensitização. A sensitização é a precipitação dos carbonetos em contorno de grão. Sensitização não é um dano. A sensitização pode levar a um dano se a gente tiver uma quantidade de precipitação tal ou um teor de cromo baixo que faça com que aquela região que tem um pouco menos de cromo, ela se torne suscetível ou a oxidar ou a corroer. É muito comum a gente ter problemas de sensitização, onde o material depois é colocado num ambiente que ele possa sofrer um processo de corrosão, e aí seria uma corrosão intergranular. Então, a sensitização torna o material suscetível à corrosão intergranular, mas a sensitização em si, ela não é um dano. A mesma coisa a precipitação em contornos. Outra coisa, em ácidos austeníticos, a simples sensitização ou a precipitação em contornos não torna o material frágil também. Se você tiver um processo corrosivo, sim, o material fica frágil. Se você tiver um processo de carbonetação, também o material fica frágil. A fragilização pelo hidrogênio, nesse caso, em ácidos austeníticos, você não tem a fragilização pelo hidrogênio, porque você precisaria ter um material suscetível a fragilizar pelo hidrogênio, e os austeníticos não são. O processo de corrosão sob tensão, ele também tem até uma carinha que parece uma corrosão sob tensão, mas também é um processo eletroquímico e ele precisaria ter um ambiente úmido. Então, assim, várias condições que a gente vê são similares, mas sem a análise que a gente tem metalúrgica,
fica difícil a gente dizer efetivamente o que aconteceu. Enquanto que quando você faz a análise metalúrgica, você já fica mais seguro de tudo que aconteceu e fica fácil você, então... não fica muito fácil tomar as medidas de reparo, não, mas você já vai com uma consciência maior do qual é o problema. A turbina, geralmente, ela trabalha com vários sensores para poder disparar o alarme em alguns momentos de temperatura sair fora do padrão previsto. Nesse caso, essa turbina não tinha esses sensores? O projeto previa justamente a faixa de temperatura de exaustão até 650 graus, né, foi passado pelo cliente, né. Então, monitorando os gráficos lá, a gente não viu em nenhum momento que o equipamento tenha ultrapassado essa temperatura e ficado por algum longo período. Foi uma combinação de material, ambiente, então o ambiente tinha que ter uma atividade de carbono alta, e essa carbonização só acontece em alta temperatura. Não quer dizer que a temperatura estivesse mais alta. Quer dizer que ela só acontece em alta temperatura. E quando você olha a forma de mitigar, o cara fala, ou é o material ou é o meio. Ele não muda a temperatura, porque a temperatura é um dado de processo, né? Então, às vezes, você não pode mudar. Eventual justificativa do processo de carbonatação associada ao crescimento de grão na zona termicamente afetada. É só uma discussão mais conceitual. Esse crescimento de grão ele não atuaria no sentido contrário, uma vez que eu reduzo a difusividade naquela região, em tese, essa zona afetada pelo calor não ficaria menos suscetível ao problema? Esses gases de exaustão têm que potencial de carbono? Será que, de fato, eu tenho potencial que justifique essa carbonização ali naquela zona? São essas ponderações que eu deixo para os colegas para a gente pensar junto aí. Na zona termicamente afetada, você tem grãos muito grosseiros, você concentra mais as precipitações em áreas menores. Então, você acaba concentrando mais. E aí você acaba intensificando mais o problema, né? Então, em termos de ZTA, realmente ela é o lugar onde teria o maior problema. Essa coisa da carbonatação, né? Se a gente tivesse um material que ele não tivesse sido lixado na superfície, talvez se a gente tirasse um pedaço e ele fizesse uma seção transversal, a gente veria o quanto que ele está carbonatado a partir da superfície, seria mais fácil de ver. É que a amostra realmente era muito pequenininha e ela já tinha tido um lixamento. Mas nas margens da trinca já dava para ver, inclusive na zona afetada, parecia até ter aquela condição de metal dusting, né? Quer dizer, tinha tanto carbono ali que até o material até já estava se desfazendo ali. Então, assim, eu não tenho dúvidas que está carbonatado, tá? Sim, essa sua consideração final aí sobre a ocorrência do metal dust ou indícios de que ela aconteceu é uma boa justificativa para a hipótese da carbonatação. Você trouxe essa informação agora e, de fato, acho que ajuda bastante, sem dúvida. Agradeço aí, Eric. Muito obrigada pelo convite. E, aproveito para fazer a propaganda do canal da Materials Life no YouTube. Por favor, vão lá, dá uma olhadinha. A gente está colocando lá os workshops para disponibilizando aí para o pessoal, tá? Obrigada, Eric. Eu que tenho que agradecer a sua disponibilidade, né? Eu estou muito grato aí a todos vocês que tiraram esse tempinho para a gente estar fazendo esse encontro meio que em cima da hora. Deu certo, né? Eu acho que os 3 objetivos aí que a gente propôs no início foram alcançados, né? Mas o mais importante é isso, tomada de decisão baseada em evidências, pensamento crítico, e espero que todo mundo tenha gostado e com certeza vamos fazer outros eventos, né? Muito obrigado aí. Tchau para você. Um abraço.